Imagina só se deparar com uma contratação direta de pequeno valor e ser obrigado a elaborar o estudo técnico preliminar, ou até mesmo chegar uma emenda parlamentar para que você realize esse processo licitatório. Surge a dúvida, será que eu posso dispensar o estudo técnico preliminar nesses casos? Pois é, eu sou a Priscila Vieira, advogada em contratações públicas, e vim aqui te ajudar a descomplicar a tua licitação. Bem, nessa situação aqui do estudo técnico preliminar, em que nós temos contratações diretas de pequeno valor, inexigibilidades, algumas emendas parlamentares, agricultura familiar, será mesmo que eu preciso elaborar o estudo técnico preliminar? Primeiro de tudo, é necessário entender para que serve o ETP e como ele está na nova lei de licitação. A nova lei de licitação determina que o ETP ele vai ser um documento da primeira etapa da fase de planejamento. É lá que você, sob o viés do interesse público, irá analisar a demanda, a necessidade envolvida para, no levantamento de mercado, buscar a melhor solução. Mas por que isso? Por que agora eu preciso fazer um estudo técnico preliminar? Ora, o objetivo do processo licitatório, de acordo com a própria lei 14.133, é de contratar e ter um resultado eficiente. De nada adianta eu comprar, por exemplo, uma caneta e essa caneta falhar, essa caneta não me atender. Ora, o processo de contratação pública, ele envolve não só interesse público, mas recursos públicos e responsabilidade do gestor em relação aos recursos públicos envolvidos. Há uma responsabilidade fiscal, há uma responsabilidade legal e até moral em relação a esse processo. Mas voltando à nossa pergunta inicial, será que diante da importância do estudo técnico preliminar, eu posso dispensar a elaboração dele em alguns processos? Essa é uma pergunta que não é tão fácil de responder. Por quê? Porque depende do seu regulamento. É isso mesmo. A Lei 14.133 em nenhum momento dispensou a elaboração do estudo técnico preliminar. Pelo contrário, ela determina que o estudo técnico preliminar ele vai estar presente na primeira etapa da fase de planejamento. Só que, ora, o ETP ele tem uma finalidade. A finalidade do ETP é buscar a melhor solução. E em determinadas situações em que esse custo transacional na busca da melhor solução, na elaboração de um ETP, aumente demasiadamente e que não se torne razoável elaborá-lo, em razão do próprio custo desse processo diante da contratação envolvida, do valor envolvido, é bom que o regulamento ele preveja, portanto, a sua dispensabilidade. Nessas situações aqui, é necessário olhar o regulamento, caso contrário, o gestor não terá aonde se respaldar, ou se respaldar, terá que justificar muito bem e, no final das contas, ele acaba não tendo suporte legal, uma norma que o ampare. E aqui eu acho muito temerário o gestor acabar se responsabilizando por essa justificativa sozinho. Por isso que alguns regulamentos, tal qual a Instrução Normativa número 58 de 2022 da SEGES, que regulamenta o estudo técnico preliminar no âmbito da administração pública federal, dispensou a elaboração do estudo técnico preliminar em algumas contratações, como, por exemplo, nas contratações diretas de pequeno valor, naquelas que estão determinadas no inciso 1 e 2 do artigo 75. Nos casos, por exemplo, de calamidade, emergência, nessas situações não caberia o estudo técnico preliminar pela própria urgência, pela própria demanda envolvida. Caso contrário, você não atende o interesse público e acaba desvirtuando a própria elaboração desse ETP. Tá? Algumas situações, por exemplo, surgiram e são dúvidas de alguns alunos. Na agricultura familiar, que eu tenho percentual já muito certo para chamadas públicas, por exemplo, será que eu preciso fazer estudo técnico preliminar? Ora, meio que fica lógico lógica a própria dispensa desse ETP nessas situações. Mas vejam que, em termos de agricultura familiar, essa agricultura familiar, essa chamada pública, ela é normatizada, ela é respaldada por um normativo, por uma resolução do FNDE. Portanto, cuidado ao dispensar, apenas fazendo essa previsão, essa lógica de que a elaboração do estudo técnico preliminar não seria necessária. Outras situações, por exemplo, de alguns regulamentos.
prorrogações de contrato. Prorrogação de contrato, pessoal, não seria necessário eu elaborar novamente um ETP para prorrogar esse contrato. Mas vejam que em outras situações, como por exemplo na Prefeitura de Belo Horizonte, no decreto que regulamenta o ETP, lá se determinou que, inclusive, ao se deparar com algum ETP que envolva uma solução semelhante àquela contratação que a Prefeitura quer fazer, pode ser utilizado o ETP de outros órgãos municipais, estaduais ou até da mesma esfera ou das demais esferas. Então, nesse caso aqui, BH acabou inovando no sentido de reaproveitar esse capital intelectual já disponível ali no PNCP, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Mas veja, esse é o caso de BH, de Belo Horizonte. Belo Horizonte, portanto, definiu que nessa situação ela poderia utilizar o ETP de outros órgãos para acelerar esse processo, dar mais celeridade, agilidade, eficiência para esse processo licitatório. Outras situações de inexigibilidade, como por exemplo de locação de imóvel. Nessas situações de inexigibilidade, também alguns regulamentos têm dispensado a elaboração do ETP. Alguns regulamentos ou dispensam o estudo técnico preliminar em determinadas contratações ou até mesmo tornam esse ETP facultativo, ou seja, dispensável e não dispensado. O importante é que a gente sempre tenha uma justificativa plausível e que ela esteja, sim, respaldada por algum regulamento. Isso é um cuidado que o gestor deve possuir no sentido de dispensar um documento tão importante para a fase de planejamento. Eu espero que vocês tenham gostado, mais vídeos virão por aí. Clica no curtir, no joinha, no sininho e se inscreve no canal que vem muita coisa boa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.